wakuhiweka mwene Yesu, wakuhiweka mwene Yesu, kasendoketu mwene Yesu, kasendoketu mwene Yesu, 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 Yesu mwene wetu, Yesu, Yesu, Yesu mwene wetu. Olá, galera! Primeiramente eu quero agradecer pelo convite e eu espero que de alguma forma aquilo que eu vivi possa edificar a vida de vocês. Bom, meu nome é Maiara, tenho 20 anos, sou gaúcha também, nasci em São Leopoldo e cresci na cidade de Medianeira, no Paraná, após a separação dos meus pais, onde eu fui morar com minha avó, minha mãe e meu tio. Bom, minha infância foi uma infância um pouco conturbada, mas foi uma infância muito gostosa. Eu cresci em uma chácara, uma menina do interior, mas diante de uma família católica marcada por bebidas, acidentes, festas, brigas. Eu cresci no meio disso tudo. E foi através de um desses acidentes que Deus começou a transformar a minha vida e a vida da minha família. Em 2003, meu tio sofreu um grave acidente, onde ele quebrou a bacia, quebrou uma costela, furou o pulmão, a bexiga, e segundo os médicos ele não poderia mais andar. Foi então que Deus se aproximou e através de uma prima que já era convertida, ele conheceu o amor de Cristo e ele entregou sua vida a Cristo. E vendo a mudança na vida dele, minha avó começou a ir para a igreja e eu tinha 10 anos na época e eu comecei a ir junto para as programações de criança, escola bíblica, IBF, e eu fui conhecendo mais sobre esse Deus que poderia transformar a minha vida, poderia transformar a minha família, assim como ele tinha transformado a vida do meu tio. E como eu cresci sem o amor de um pai, ou sem um pai presente, pra mim, a coisa que mais me marcou quando eu conheci a Cristo foi saber que Deus agora seria o meu pai. E então eu não pude permanecer longe desse Deus que tanto tinha me amado. Eu entreguei minha vida a Ele e comecei a seguir a Jesus. E eu vi ano após ano a transformação na minha vida, nas minhas atitudes, na minha história, e vi também a transformação na minha família. Hoje toda a minha família é convertida, minha mãe, meu padrasto, minha avó, meus tios, minhas tias, e em Deus eu ganhei uma nova família. Minha mãe se casou, hoje eu tenho um irmão de 3 anos, e para honra e glória do Senhor, eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. E então, na parte da adolescência, eu ainda sofria muito com a ausência do meu pai, mas Deus a cada ano me consolava, dizendo que Ele era meu pai, que Ele iria mudar a minha história, que Ele iria restaurar tudo. Eu cresci na igreja, comecei os trabalhos da igreja, Deus colocou um amor muito grande no meu coração pelo Ministério Infantil. Eu comecei a dar aulas na IBD, no culto infantil, Ministério de Coreografia, teatro. Eu voluntariava numa ONG da minha cidade, com crianças carentes. E isso para mim foi um tempo muito bom, um tempo onde eu pude conhecer meus dons e talentos, um tempo onde Deus pôde trabalhar em mim muitas coisas, a fim de que eu pudesse usar hoje aqui. Então, minha adolescência foi uma adolescência normal, não teve nada de muito especial. Eu gostava de ouvir Oficina G3, às vezes curtir um rap, uma música diferente, sempre gostei de filmes, como qualquer outro adolescente. É claro que no sentido do coração, como qualquer outro adolescente, a gente se apaixona, a gente chora, a gente escreve poesia, sofre, e tudo isso
é claro, a gente vai colocando nas mãos do Senhor. Eu tive um relacionamento sério, mas entendi que não era da vontade de Deus. E como Deus já havia colocado no meu coração esse tempo de Projeto Radical África, de estar aqui, eu decidi esperar no Senhor. E então, em 2007, quando eu tinha 14 anos, participei de um projeto missionário. E foi ali que Deus confirmou o chamado dele na minha vida. Eu entendi que ele me queria para uma obra especial, para um tempo especial, para um lugar especial. Eu nunca deixei de trabalhar na igreja, no lugar onde eu estive, mas eu sabia que chegaria uma hora em que eu precisaria sair dali e seguir aquilo que o Senhor estava colocando no meu coração. E eu disse: eis-me aqui. No começo, quando eu contei para minha família, eles acharam que era fogo de palha, que logo ia passar, que era a emoção do congresso missionário, enfim. Mas aquilo foi durando no meu coração, foi se fortalecendo, e quando eu pensava que a chama tinha apagado, Deus vinha e fazia essa chama se reacender e ficar ainda mais forte. E então, eu continuei os meus estudos, terminei o ensino médio, e aí veio o grande dilema: fazer faculdade, escolher um trabalho ou ir para o campo missionário. Eu ouvi muitas palavras, muitos conselhos, e a maioria deles me dizia para fazer faculdade primeiro. Mas, no meu coração, eu não sentia paz a esse respeito. Eu sabia que poderia parecer loucura, eu sabia que poderia parecer que ele estava indo na contramão de todo mundo, mas quando eu decidi que era o tempo de fazer parte desse projeto, de ir para o campo transcultural, de entregar esses 4 anos totalmente a Cristo, meu coração se encheu de paz, e Deus foi confirmando dentro de mim, foi confirmando no coração da minha família e foi confirmando no coração da minha igreja, dos meus pastores, liderança, todos os irmãos. E eu senti todo esse apoio, eu recebi todo esse apoio, e Deus foi abrindo as portas. Então, em 2011 eu me inscrevi no Projeto Radical África, pois Deus havia colocado esse desejo no meu coração, esse amor pela África. E o Projeto Radical África, ele tem duração de 4 anos. E ele começa com um treinamento, após um treinamento no Rio de Janeiro, duração de 10 meses. Após, seguimos para o Senegal para aprender francês, e então viemos aqui para Burkina Faso. E a aldeia que foi escolhida foi a aldeia de Safané. Não fui eu que escolhi, tudo isso faz parte do projeto, de uma liderança, de pessoas que veem a melhor possibilidade, os campos que estão abertos, mas eu creio que acima de tudo foi Deus quem escolheu essa aldeia para que eu estivesse hoje. Então, em agosto de 2012, eu comecei o treinamento juntamente com mais 10 jovens, e nós fazemos parte da 9ª turma do Projeto Radical África. E depois desse treinamento, onde aprendemos técnicas de sobrevivência, um pouco sobre a cultura africana, um pouco de francês, lições teológicas, e aprendemos estratégias para usar aqui no campo também. Depois desses 10 meses, nós seguimos para o Senegal, onde passamos 3 meses no aprendizado do francês. E então viemos para Burkina Faso, um tempo de conhecer a cultura, de se adaptar ao calor. E em novembro do ano passado, eu cheguei aqui em Safané, junto com a minha equipe. Somos 5. E aqui, Deus tem feito realmente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus tem aberto portas. Eu não sabia realmente o que fazer quando chegasse aqui, mas Deus, Ele foi cuidando de cada detalhe. E aqui hoje eu trabalho com
as meninas do crochê. Nós fazemos crochê com sacolas plásticas, que é um material muito facilmente encontrado aqui. E as meninas têm aprendido essa habilidade. Há momentos em que nós contamos histórias bíblicas. Há algumas meninas que esperam usar essa habilidade para conseguir ganhar uma renda também. Além disso, tenho trabalhado na escola primária com aulas de arte. Então, deem uma olhadinha aí para vocês conhecerem um pouquinho dessa parte. Toda raça, tribo ou nação, traiam os seus louvores ao Rei, Leão de Judá. Celebremos ao Rei Jesus, Jesus, nosso Rei e Senhor, Jesus, nosso Rei e Senhor. Bom, como eu disse, Deus tem feito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mas é claro que em alguns momentos a saudade aperta, a saudade de termos deixado família, amigos, igrejas lá no Brasil. E essa foi uma das maiores dificuldades ao vir para a África. Não saber se todos aqueles que eu tinha deixado lá realmente estariam lá quando eu voltasse. Mas eu tenho aprendido a entregar tudo nas mãos do Senhor, sabendo que é Ele quem tem cuidado da minha família, é Ele quem tem cuidado dos meus amigos, da igreja. Eu sempre me preocupei muito se meu irmão ainda iria lembrar de mim, afinal quando eu saí de casa ele não tinha nem 2 anos. Mas a cada vez que eu falo com ele, cada vez que eu vejo ele pela internet, eu vejo que ele ainda lembra de mim e isso é uma alegria muito grande. Deus tem cuidado da minha família, tem cuidado do coração deles também, que a saudade aperta lá do outro lado. E tenho aprendido a entregar tudo isso nas mãos dele, saber que ele é quem cuida, ele é quem sustenta tudo isso. Mas quando a saudade aperta, o que fazer? Bom, olho fotos, ouço músicas, como chocolate quando tem, e assim a gente vai lidando com isso. Aqui, a rotina é praticamente sempre a mesma. Nós ficamos 3 semanas aqui na aldeia e 1 semana na capital. Nessa semana na capital é quando a gente pode ter mais acesso à internet, pode falar e ver a família. E isso é um refrigério para esse tempo aqui. Nas 3 semanas da aldeia, nós temos o projeto com as meninas do crochê na escola. Também tem os meninos do futebol. Trabalhamos também na maternidade local, auxiliando nos partos, auxiliando na manutrição. Então assim a gente se divide, cada um ajuda um pouquinho na área em que melhor se encaixa. Mas aqui você sempre recebe visita, sempre tem alguém para tomar chá, sempre tem alguém para conversar. E assim a semana vai passando e Deus vai dando oportunidade de demonstrarmos o amor de Deus. Nem sempre conseguimos falar claramente a palavra de Deus, porque a realidade é que do islamismo e do catolicismo é muito forte. E além disso, há a limitação da língua. Aqui na aldeia, uma parte da população não fala francês, fala o Jula, e a gente ainda não conseguiu aprender essa língua. A gente sabe somente a saudação, algumas palavras, mas a gente se vira. Juntando com mímica, dá para se comunicar. Mas esse é um pedido que eu quero deixar, que vocês orem, para que a gente consiga aprender a língua e assim chegar até o coração do povo. Outra bênção que eu tenho para contar daqui é que só este último mês nós entregamos mais de 40 Bíblias. São pessoas que vêm até a nossa casa e pedem se temos Bíblias, pessoas católicas ou de alguma igreja evangélica, que têm se interessado pela palavra de Deus e que não têm acesso a essa palavra.
e nós temos buscado fazer estudos bíblicos com elas, respondendo suas dúvidas, vendo de que forma nós podemos ajudar para que elas também cresçam espiritualmente. E essa carência da palavra de Deus é muito grande aqui, então temos visto como podemos ajudar nessa parte, nesses cristãos que existem aqui. E o que eu tenho aprendido aqui na África é a importância dos relacionamentos, de sentar, de conversar, de ouvir, mesmo que você não possa falar claramente de Jesus, mas através da construção de amizades, você pode, de alguma forma, demonstrar o amor de Deus. Você pode, através da sua vida, das suas atitudes, demonstrar aquele amor que te alcançou e transmitir isso às outras pessoas. E o que é mais diferente na cultura aqui? Bom, o mais difícil de se adaptar foi o banheiro. Eu acho que ainda a gente não se adaptou. É um buraco no chão, então fica complicado. E a gente acaba se divertindo contando as histórias e tudo mais. Mas uma parte muito legal é a saudação, porque quando você encontra uma pessoa na rua, você pergunta se está tudo bem, como está sua família, seus filhos, o trabalho, e isso é muito legal. É uma cultura onde os relacionamentos são muito importantes, onde essa construção de amizade é muito importante. Então, essa saudação, essa preocupação com o outro, isso me chama muita atenção. Então, essas são coisas que a gente vai conhecendo sobre a cultura. As comidas, lógico, que são muito diferentes, mas a gente vai se acostumando, uma dor no estômago aqui, uma dor ali, mas no final dá tudo certo. Bom, o treinamento do Radical começou em agosto de 2012, mas eu só cheguei na África em junho de 2013 e ficarei aqui até novembro de 2015. Nesse tempo, nós temos direito a um mês de férias. Você pode ir para onde você quiser, de acordo com suas economias, menos para o Brasil. Então, não poderei retornar para casa, só ano que vem mesmo, final de 2015. E o projeto terminará em maio de 2016. Então, esse é um projeto que tem começo, meio e fim, duração de 4 anos. E depois, o que eu vou fazer? Bom, Deus ainda tem falado ao meu coração, eu ainda não tenho certeza de muita coisa, mas creio que Ele continuará confirmando a vontade dEle e dirigindo os meus passos. Bom, mas por que fazer missões tão jovem? Esse foi o tempo de Deus para minha vida. Eu sei que muitas outras pessoas podem fazer faculdade primeiro e depois. E aqui mesmo na minha equipe tem gente que já é formado, tem gente que não. E eu creio que Deus tem um tempo para cada um. Esse foi o tempo de Deus para mim. E eu não tenho dúvidas de que essa foi a melhor escolha que eu fiz, de estar aqui nesse tempo. E é claro que às vezes rola dúvida se isso vai afetar minha profissionalização ou não. Mas eu creio que Deus está no controle e a cada dia Ele tem confirmado no meu coração a vontade dEle. Hoje eu entendo que eu me encaixo melhor na área educacional, então esse tempo tem ajudado também a descobrir a minha vocação, a descobrir aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu amo fazer, e certamente esse tempo irá ajudará no meu amadurecimento, ajudará na escolha da minha profissão. E se minhas amigas me acham louca, não. Bom, eu acho que não. Eu tenho contato com algumas amigas da escola ainda, da época do colégio. E é muito interessante quando a gente conversa, elas compartilham as coisas da universidade, algumas do casamento. E eu compartilho as coisas que eu tenho vivido aqui e elas se interessam. E de alguma forma eu posso continuar a testemunhar do amor de Cristo, mesmo estando longe.
Então, eu sei que às vezes parece difícil deixar a família, deixar os amigos, pode parecer loucura para todo mundo, mas Deus faz tudo isso valer a pena. E Ele faz mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele continua mantendo as amizades, reforçando as amizades. Ele continua colocando pessoas ao seu redor para te encorajarem, para estarem contigo nessa caminhada. Então, eu posso dizer que quando nos lançamos nos braços dele para fazer a vontade dele, vale a pena. Não importa o que tenhamos deixado, ele nos dá em dobro e ele nos cuida, nos mima, nos ensina. E eu queria deixar uma palavra para vocês, que vocês possam estar atentos ao que queima o coração de vocês, sabe? Aquilo que você gosta de fazer, seja tribos urbanas, seja crianças carentes, seja algum ministério na igreja, povos não alcançados, ribeirinhos amazonas, pessoas em um quarto de hospital, ou os seus vizinhos, os seus amigos, não importa, aquilo que faz o seu coração queimar, esteja atento a isso. E saiba que Deus tem uma obra para cada um de nós. Nós precisamos somente estar atentos ao que Ele quer fazer em nós e através de nós, ao nosso lugar no mundo. Eu não creio que o campo missionário seja só aqui na África. Eu creio que o campo missionário é onde você está, ou melhor, onde Deus te colocou. E Deus me colocou aqui nesse tempo, em um campo transcultural. E hoje, Safané é o meu campo missionário. Mas durante a minha adolescência, Medianeira era o meu campo missionário. E no futuro, aonde eu estiver, será o meu campo missionário. E o que a galera da Igreja Batista de Pato da Areia pode fazer para a obra aqui em Safané? Bom, eu digo orem, orem muito, orem muito. Certamente a oração de vocês chegará até aqui. E diante das batalhas espirituais, das dificuldades que temos vivido, da saudade que aperta, das dificuldades na cultura, eu peço que orem. Orem mesmo, coloquem Safané no coração de vocês, esse povo no coração de vocês e as nossas vidas também. Que vocês possam nos ajudar em oração, se Deus tocar de alguma forma que possam contribuir, mas acima de tudo, eu peço que orem. Orem mesmo. E tem uma palavra para eu deixar para vocês. A gente sempre se pergunta nessa fase da vida qual é a vontade de Deus para mim, aonde quer que Ele quer que eu esteja, o que eu devo fazer. E eu digo, fique atento ao que queima o seu coração. Seja crianças carentes, tribos urbanas, pessoas em um quarto de hospital, ribeirinhos no Amazonas, povos não alcançados, seja o que for, fique atento ao que queima o seu coração. Ele tem um lugar para cada um de nós, Ele tem um plano para cada um de nós, e eu não creio que o campo missionário seja só aqui na África, mas eu creio que o campo missionário é onde você está, ou melhor, onde Deus te colocou. Nesse tempo, Deus me colocou aqui em Safané e, portanto, aqui é o meu campo missionário. Mas ao retornar para o Brasil, será lá o meu campo missionário, no lugar que Ele tem preparado. Então você está aí, e aí é o seu campo missionário. Olhe ao seu redor, busque direção de Deus, busque oportunidades em Deus, de testemunhar com a sua vida, de falar do amor de Cristo, aonde você está. Se Deus tem colocado no seu coração um desejo de orar por missões, ore com o melhor do seu tempo. Se Deus tem colocado no seu coração um desejo de contribuir para missões, dê com as suas primícias. Mas se Deus tem te incomodado a ir a um campo transcultural, a ir a outro lugar, a ir a outras nações, a se doar por um povo, por um grupo de pessoas, vá. Vá, porque eu posso dizer que vai valer a pena.
vai valer a pena viver no centro da vontade de Deus. Então, é isso aí, galera. Eu espero que, de alguma forma, o que eu tenho vivido possa edificar a vida de vocês e que o Senhor continue falando os corações de vocês, continue nos sustentando nessa obra. Sabemos que a série é grande e os trabalhadores são poucos, então vamos nos juntar e tentar fazer o máximo que pudermos para que vidas venham a ser salvas, para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Então, conto com as orações de vocês e obrigada por estarem um pouquinho mais perto aqui de Safané.